dia. Vamos falar hoje a respeito dos fundamentos teológicos para o culto doméstico. Nós partimos do princípio que o culto doméstico é uma ordenança bíblica. O culto doméstico não nos é opcional, um mero costume, mas nós entristecemos o Espírito de Deus e nós desagradamos ao nosso Senhor Jesus Cristo e pecamos contra o Pai, caso em nossas casas não haja o culto doméstico. Pensando então nisto, nós vamos, através da palavra de Deus, observar como que esta palavra, ela fundamenta o culto doméstico. Essa prática, ela precisa estar alicerçada nas Escrituras, não apenas observando o mandamento bíblico para realizarmos o culto doméstico, mas observar como o culto doméstico, ele expressa a doutrina da Trindade e da aliança. Então esses são os meus dois pontos bem claros para os irmãos. O fundamento teológico para se realizar o culto doméstico nas Escrituras se acha na doutrina da Trindade e na doutrina da aliança. Eu quero convidar aos irmãos para que nós abramos as Escrituras no livro de Josué, no capítulo de número 24. No versículo 14. Eu vou ler para os irmãos. Aqui está Josué reunindo aquela descendência que o Senhor levou avante para conquistar a terra prometida, e ele então passa a renovar, juntamente com os líderes de Israel, a aliança de Deus com o povo. E no versículo 14 ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha... Na sua tradução está o quê? Família. Na NVI. Mas na ARA, casa. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar então, buscando a iluminação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Querido Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra tão abençoada, pelo Senhor ter usado de forma tão graciosa o nosso pastor. Falo isso, Deus, não para agradá-lo, mas para te agradecer pelos dons e por sermos alimentados com a verdade do Senhor. Te pedimos agora que da mesma forma o Senhor tenha compaixão da minha vida e me use para abençoar os meus irmãos, edificá-los na fé robusta do Evangelho, para que todos saiam daqui animados e encorajados a servir ao Senhor no âmbito das suas casas, no interior dos seus lares. Faça isso, ó Deus, aclarando as mentes, através da doutrina da Tua Palavra, que os meus irmãos percebam a correlação que há entre o Teu ser trino e o culto nas nossas casas, assim também as Tuas ações redentivas, a aliança do Senhor com o povo, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós te pedimos que cada irmão aqui entenda a grandeza, a profundidade, a altura, a largura das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, o conhecimento do Senhor. No nome de quem nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, vejam que a advertência solene de Josué em relação ao povo
foi quanto a servir ao Senhor no contexto da sua casa, no contexto do seu lar. Irmãos amados, isso é um dos textos bíblicos que nós podemos observar que o Senhor se preocupa e Ele determina que o seu povo adore a pessoa do Senhor no âmbito da sua casa. E isso por uma razão muito simples, porque a família, ela deve expressar o próprio ser de Deus. Se os homens foram criados à imagem e semelhança do Senhor, é óbvio então que a família exerce um papel importantíssimo para expressar esta imagem. Então nós observamos que Deus é tanto pessoal, quer dizer, no ser de Deus existem 3 pessoas, e há, obviamente no contexto das Escrituras, o fato inequívoco de Deus ser uma pessoa. O que isso significa? Que Ele tem sentimentos, tem afeições, tem pensamentos, tem vontade, Ele se comunica. E é por esta razão mesmo, o fato de Deus ser pessoal, que Ele é relacional. Deus também é uma pessoa, mas é uma pessoa que se relaciona. Por qual razão? Veja, a doutrina da Trindade, meus irmãos, é importantíssima para nós compreendermos, por exemplo, a autossuficiência divina. Por que Deus não precisa de nenhuma das suas criaturas? Porque Ele é trino. Ele mesmo se satisfaz no interior da sua divindade. Ele se relaciona com o Pai, Deus se relaciona com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma gloriosa, o que os torna completamente autossuficientes. Os teólogos costumam dizer que Deus é absoluto, no sentido de que Ele não depende de nenhuma das suas criaturas, Ele está livre. Então, Deus sendo pessoal, como Ele seria autossuficiente se Ele fosse apenas um e tão somente um? Então Ele dependeria para expressar os seus atributos de outros seres para fora do seu ser. Ficou claro isso, irmãos? Ou alguém tem alguma dúvida? Nós estamos num ambiente de aula aqui e não quero prosseguir sem que os irmãos entendam. Eu quero me certificar de que os irmãos realmente captaram a mensagem. Talvez isso não seja novidade para muitos, mas talvez para outros seja. E então, alguma dúvida? Observando a relação que há entre Deus ser pessoal e ser relacional, Ele se relacionar? Tudo ok? Então tá bom. Então Deus é uma família. Deus é uma família. E Ele faz algumas coisas, Ele realiza algumas obras dentro do seu ser. Alguém aqui pode me citar uma obra que Deus realiza dentro do seu ser, que marca essa relação que Deus tem dentro do seu ser? Alguém se lembra? Alguém quer contribuir? Uma obra que Deus realiza dentro do seu ser? Hã? Amor mútuo, muito bem. Isto, muito bem. Então, talvez os irmãos não ouviram, o presbítero Aldo disse que Deus determina que o seu filho seja o Redentor. Muito bem. Amor. Que Deus é amor. Então veja, é óbvio, se Deus é amor, esse amor se expande, é um amor que tem como objeto o seu próprio ser. Mas esse ser que Deus ama é uma das pessoas da própria Trindade. Então elas se amam mutuamente. Vamos abrir as Escrituras aí, no Evangelho de João, que é muito importante para nós percebermos essas relações, essas ações, estas obras que existem no interior da divindade. Evangelho de João, no capítulo de número 3. Ao final do capítulo,
no versículo 34 a seguir, diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então, está claro que no interior da divindade há um amor do Pai pelo Filho. E este amor, como nós bem sabemos, se Deus é infinito, este amor também não tem fim. E Cristo Jesus também se refere ao Pai nestes termos. Ele ama o Pai e faz tudo o que lhe agrada. Então nós temos essa obra, por exemplo, do amor mútuo que há na Trindade. No próprio ser de Deus, nós temos então aquilo que Deus é e aquilo que Ele realiza dentro do seu ser. Então, outra obra importante que Deus realiza no interior do seu ser, claro que não submetido ao tempo, quem é a pessoa que Deus gera na Trindade? Jesus. O Espírito Santo é gerado? O que os irmãos acham? Não é gerado. Ele é o que então? Hã? Ele é dado, sim. Mas existe um elemento importante que marcou a definição da igreja ao longo das eras a respeito do papel do Espírito Santo, da relação que ele tem com a Trindade no interior da divindade. Isso, o termo é processado. Então existe apenas um ser gerado na divindade, Cristo Jesus. Só existe um ente na Trindade que é processado, no sentido de que o Espírito Santo, para que a gente entenda, ele é o fruto da relação íntima que há entre o Pai e o Filho. Oi? Sim, mas só para ficar claro, para distinguir, né, a relação que há entre o Espírito Santo. Porque o Espírito procede do Pai ou do Filho? João, o Evangelho, diz que o Espírito procede de ambos. O Espírito ele procede do Pai e também é o próprio Senhor Jesus que concede o Espírito Santo. Então, para ficar claro, a processão do Espírito vem desta relação que há entre o Pai e o Filho. Eles também, nesta obra de amor, nesta obra que define os seus papéis, então, alguns ficam ressentidos com o fato de chamar Jesus de segunda pessoa da Trindade. Parece assim uma espécie de subordinação, mas existe essa subordinação no exercício dos papéis. Não quer dizer que eles sejam, as pessoas divinas, elas sejam inferiores uma à outra, não é o caso. É apenas uma questão de função. Então, o Pai não é o Filho. E o Espírito Santo não é nenhum dos outros dois. Por isso é que eles têm estes nomes, porque eles têm funções distintas a realizar no próprio interior da divindade. Então quem delibera? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo dentro da divindade? Hã? Não são os três não? É só o Pai? São os três ou é só o Pai? Sim. Quem salva na Trindade? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem morreu na cruz? Não foi o Pai, não? Sim. Muito bem. Então veja, irmãos, é óbvio que em todas as obras, dentro do ser divino e fora dele, a gente usa essa expressão apenas para fazer uma distinção. Mas no tempo e no espaço, nós não podemos fazer tal distinção assim. O Deus que age é o Deus que está agindo com os seres humanos, mas ao mesmo tempo está agindo dentro do seu próprio ser. Mas os teólogos fazem essas distinções para que a gente entenda, uma vez que a nossa mente ela está sujeita a essa sucessão. Não dá para a gente entender tudo ao mesmo tempo agora.
Então, há um aspecto, veja, todas as pessoas divinas estão envolvidas nas suas obras, dentro do seu ser e fora dele. No entanto, há uma proeminência que é dada a uma dessas pessoas, uma especificidade, uma função específica. Por isso que nós não somos os modalistas, quer dizer, não são três modos do ser de Deus. Deus, ora é o Pai, ora é o Filho, ora é o Espírito Santo. Então alguns até dizem que quem morreu na cruz foi o Pai em forma de Filho, no modo Filho. Nós não cremos dessa maneira, porque nós entendemos que há uma distinção nas pessoas da divindade. Então eles vivem, convivem, se amam, agem simultaneamente, e é por isso que muitos dizem, este é um ensino antigo da igreja, que há como que uma dança no ser de Deus. Há uma dança, um bailar, para que a gente entenda, uma coreografia, neste vulcão de amor, de glória, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se interpenetram, não a ponto de não ter distinção entre os seus seres, mas eles têm profunda e tal comunhão entre si, que eles são um. Então há o ser distinto de Deus, que subsiste. Eu já fiz essa distinção com os irmãos, falando a respeito do existir. Deus não existe, no sentido de que a sua origem depende de um outro. Nós, assim, nesse sentido, existimos. Mas Deus subsiste, porque Ele não deriva a sua real presença, a sua pessoa, de um outro ser. O termo existir significa isso teologicamente falando. Então Deus subsiste numa só essência. As três pessoas, elas são bondosas, amorosas, justas, infinitas, onipresentes, elas são oniscientes e assim por diante. Elas participam de todos os atributos divinos, mas há uma distinção do seu ser, uma relação. Então fiquemos assim com os nossos olhos bem fixados no quesito amor. O amor nos aproxima das pessoas. Agora pense num ser que é infinitamente amoroso. Daí, portanto, nós podemos compreender a autossuficiência de Deus, a sua unicidade e a sua tripersonalidade. Sem cairmos no triteísmo, não são três deuses em um, isso não é correto. São três pessoas que subsistem em uma só essência. Então não ferimos nenhuma lei da não contradição, porque nós entendemos que Deus é um em um sentido, a sua essência, e são três pessoas em outro sentido, na relação que as pessoas da divindade mantêm. Agora, a mecânica disso, como que essas coisas realmente acontecem, foi um mistério que Deus paulatinamente, gradativamente, Ele foi revelando na sua palavra, até chegar de fato no Novo Testamento, onde essas coisas estão bem claras. Então nós temos, por exemplo, o batismo de Jesus, onde aparece a voz vinda dos céus, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, a fórmula do batismo cristão, para introduzir as pessoas na aliança com Deus. Elas são batizadas não em uma força, como infelizmente as testemunhas de Jeová acreditam, mas em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus e em nome do Pai. E assim por diante. Deus, Ele tem este bailar de glória. Vamos observar ainda em João, por favor, explorando o evangelho que temos visto. Capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então Cristo Jesus é a plenitude visível do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é uma imagem distinta do Deus que habita em luz inacessível, a qual homem nenhum pode ver
nenhum homem pode penetrar, mas Deus, ele, vamos usar o termo, mas com todo cuidado, mas ele projeta o seu ser através da imagem de Jesus, esse seu ser. E eles têm este comprometimento de um revelar o outro. Mas interessante, meus irmãos, que nós vamos observar no contexto da divindade, um papel de esvaziamento. Isso é muito importante para a gente entender o culto doméstico, eu já vou fazer essa relação. Então no culto doméstico, no trabalho de adoração dentro do ser de Deus, Cristo Jesus, ele se esvaziou. E o seu objetivo é dar glória ao Pai. O Espírito Santo, da mesma forma, também se esvazia num certo sentido, quanto ao seu papel. Ele não fala de si mesmo. Mas ele faz o que, irmãos? Vamos ver se nós estamos aí afiados concernente à doutrina bíblica. Qual é o papel do Espírito Santo em relação à Trindade, tanto no interior do ser divino, quanto fora dele? Exaltar a Cristo. Esse é o seu papel. Ele faz um papel de bastidor. Mas vocês já repararam, por exemplo, que aqueles que pecam contra o Espírito Santo não têm perdão? Observe como que o Espírito Santo, embora ele seja a pessoa gentil e a pessoa que está nos bastidores, vamos dizer assim, das ações divinas, é a pessoa cujo pecado específico contra ela é extremamente perigoso. E por qual razão, irmãos? Porque no Pai nós temos a deliberação de forma proeminente. Não quer dizer que o Espírito e o Filho não participam das decisões do Pai, mas estão proeminentemente dedicadas ao Pai, a deliberação. O Filho, a realização. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Colossenses. É o Filho quem dá a sua palavra de criação. Tudo foi feito por meio dele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Espírito Santo é a eficácia. Quer dizer, o Espírito Santo materializa, ele aplica, ele realiza de fato as obras do ser de Deus, internas e externas ao seu ser. É muito importante que nós tenhamos essas dimensões em nossa mente. Quer dizer, o Espírito Santo, ele tem um papel específico de dar glórias a Cristo e assim por diante. Cristo sendo glorificado, glorifica ao Pai. Mas nós vimos também que o Pai entrega todas as coisas ao Filho, com o objetivo de ser glorificado pelo Filho. E o Filho, por sua vez, entrega ao Espírito, não para que ele fale de si mesmo, mas para que ele fale de tudo que recebeu do Filho e do Pai. Perceberam esta dança, esta interpenetração, estas ações que acontecem no ser divino e que de fato glorificam a sua pessoa? Você sabe o que significa glorificar? Nós, meus irmãos, quando estamos diante de alguma coisa muito bela, não é porque ela nos é útil, mas porque nós temos prazer na pessoa mesma. É gostoso ficar perto daquela pessoa, pelos atributos que ela possui. Então assim nós nos sentimos em relação àqueles que mais amamos. Nós temos um prazer com a sua presença. E por isso que a morte nos é tão terrível. Porque ela tira aquela pessoa de nós. Nós ficamos com a pessoa em nossa memória. Nós nos lembramos até do cheiro da pessoa. Mas nós sentimos a falta da presença. Porque há este gozo de estar perto. Pois bem, a Trindade existe esta relação estética, de beleza. O Filho adora o Pai, o Espírito adora o Pai, e as outras pessoas de igual modo em relação ao Espírito, ao Filho. Há uma adoração mútua, um culto entre eles. Eles se amam. A pessoa que Deus mais ama é Ele mesmo. Não é porque Ele é um egoísta, mas porque no seu próprio ser existe o objeto do seu amor. Ele mesmo é objeto do seu próprio amor. Ele é fonte de amor e é objeto de amor. Eis aí o ser de Deus.
autossuficiente, consciente, amoroso, pessoal, relacional. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá para Gênesis no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, há na feminilidade e na masculinidade aspectos específicos a serem demonstrados que diz respeito ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Então, há quem delibera nessa família, assim como o pai delibera. Há uma relação estabelecida, há uma distinção, homem e mulher, papéis definidos para cada um, e que expressam a divindade, a trindade. E há uma relação entre essas pessoas. Há uma relação. Veja ainda o versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ah, então Jesus é gerado. Na família também tem geração. Perceberam? Que o próprio Senhor Jesus vai tomar essa nomenclatura de geração, de laços consanguíneos, para mostrar o que acontece na divindade. Então, na família, a mesma coisa. A criação, no sentido da cultura, Deus define aqui que o homem deve dominar os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, assim como Deus cria, realiza, faz obras dentro do seu ser e fora dele, assim também a família vai criar nesse sentido. Mas ela também vai procriar à semelhança do que acontece na divindade, o que aconteceu na divindade, ou o que acontecerá na divindade, uma vez que o Filho é eternamente gerado e o Espírito eternamente processado. Não podemos falar em termos temporais. Então, observe, com base naquilo que entendemos a respeito do ser de Deus, nós também temos uma vida doméstica, porque há essa dicotomia perigosa, há essa separação perigosa. Existe culto doméstico e existe vida doméstica, como se a vida doméstica não fosse culto a Deus. Mas nós vimos que no ser de Deus há trabalho, há serviço, eles se adoram, eles se conhecem. Nós não temos tempo de percorrer todos os textos bíblicos, mas essa é a atividade que há dentro da Trindade. Há uma relação estabelecida. Então, há serviço a ser feito no ambiente da casa, tendo como base a própria divindade. As pessoas dentro da casa têm que trabalhar, têm papéis a desenvolver. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem deve viver a vida comum do lar. Então, se a família expressa a trindade, que história é essa do marido viver fora do lar? Como se ele não pertencesse ao lar, como se ele fosse um visitante no lar. E o mesmo vale para a esposa, obviamente. Agora, que história é essa da mulher não participar do trabalho do marido? Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da mulher, a mulher prendada do capítulo 31 de Provérbios, nós vamos observar que ela trabalha fora do âmbito da sua casa particularmente. Mas no sentido não de se consagrar profissionalmente, não é esse o intento final dela. É glorificar a Deus na medida em que ela sustenta, corrobora, ajuda de maneira gentil, de maneira discreta, o trabalho do seu próprio esposo. O esposo triunfa no âmbito público, uma vez que a própria mulher também o auxilia neste âmbito público, e também o marido auxilia a mulher no âmbito privado. Isso é a vida doméstica, e isso tudo é culto a Deus. Mas há, assim como nós vemos nas Escrituras, uma distinção entre a assembleia reunida para glorificar a Deus em culto
do culto diário que nós prestamos a Deus. Esta é uma grande herança da Reforma, quando a Reforma mostra que os homens devem adorar a Deus no seu trabalho, no seu chamado, nas suas vocações. Ok, é verdade. Mas há um momento específico de adoração que é prestada a Deus. Assim como a Trindade, ela se adora, ela trabalha e, portanto, adora a si mesma, assim também na casa tem que haver um momento de adoração ao Deus eterno. Se na Trindade há culto a ela mesma, na casa dos crentes, que são imagem e semelhança do Deus Trino, também há culto, há adoração. Existem funções específicas que devem ser vistas como culto a Deus, mas também um momento de solene de culto a Deus. Então, algumas famílias cristãs são muito boas em relação aos papéis que cada um deve exercer no interior da casa. Mas há casas que não há um momento para esse serviço. Um momento. Ele pode ser diluído ao longo do dia. Nós vamos ver isso com outros irmãos que vão colaborar aqui, discorrendo a respeito do tema. Mas a princípio fica claro, irmãos, que nós precisamos nos esmerar nos dois sentidos. Os maridos, as mulheres precisam ter ciência dos seus papéis e saber que o lar funciona adequadamente de acordo com a Trindade desta maneira. Então, o cabeça da mulher não é ela mesma. O cabeça é o marido. E no que diz respeito à vida da mulher, ela não é um ser humano de segunda classe, como Jesus não é um Deus de segunda classe, um semideus. Mas ela tem funções distintas, assim como Cristo tem funções distintas. E a alegria de Cristo, e portanto a plenitude da sua pessoa, Cristo é Cristo mesmo quando ele se coloca como Cristo. A mulher é mulher mesma quando ela se coloca como mulher no interior da casa. O discurso feminista, meus irmãos, quer inverter estes papéis. E ao final das contas, o que acontece? As mulheres continuam insatisfeitas, continuam infelizes. Assim como os homens que empurram o papel que é da mulher, o papel de proteção, o papel de provisão. Não quer dizer que a mulher não participa, mas é ele quem perde os cabelos da cabeça por esta conta. É por ele não fazer esse trabalho que ele se torna um homem covarde, cortado de culpas, impotente, fraco, sentimental. Mas quando o homem, meus irmãos, ele quer ser homem, macho, aí sim, irmãos, macho do ponto de vista bíblico, né? Não é macho porque está com o seu corpo todo tatuado, cheio de músculos. Depois a gente discute sobre tatuagem e músculos, viu, irmãos? Mas hoje, infelizmente, é assim que a masculinidade é vista. Mas másculo do ponto de vista bíblico é aquele homem que no meio do tiroteio, a sua família sendo alvejada, ele fica de escudo. E se ele morre, é louvor para ele. Mas hoje não. Ruga, cabelo caindo, cabeça branca. É vergonha para o homem, porque agora é a época do metrosexual. É o homem das unhinhas pintadas, do perfume Dolce & Gabbana, das melhores roupas. Mas no contexto bíblico, meus irmãos, o macho não é bem assim. Pastor, então o macho não toma banho. O macho ele é fedorento. Não, você entendeu tudo errado. É que ele não deriva a sua masculinidade dessas coisas. E ele é líder na espiritualidade. Vocês se lembram que existem 3 mandatos. Vamos ver quem se lembra? Lá dados por Deus no Éden. Quais são? Mandato cultural, social e espiritual. Pois bem, no seio da Trindade nós temos todos esses trabalhos de criação, de comunhão, de devoção. No interior da casa também nós temos esses 3 mandatos. O homem então sai a campo para o trabalho. O homem é aquele que sai da sua casa para tomar uma esposa na outra casa. Não é a mulher que sai.
Às vezes a gente tem essa ideia equivocada, né? Mas é o homem que sai. Por isso o homem deixará. É ele que sai. Porque ele é responsável. Ele pode responder por uma outra vida. Então, jovens, analisando esse mandato bíblico e a masculinidade, que história é essa? Eu estou apaixonado. Desapaixona. Se você não tem responsabilidade, desapaixona. Desapaixona. Você só pode se apaixonar se você é responsável. E isso diz respeito a dinheiro no bolso. Um salário mínimo já dá para ter uns 4 filhos. Né? Dinheiro no bolso. Você tem uma vida psicológica equilibrada. Porque já pensou na hora do vamos ver, você para consolar, quer ser consolado. Ai, minha mulher, minha esposa. Ela tem que ficar ali. Calma, bem. Não, eu não consigo. O meu gatinho morreu. Está cheio de homem assim. Então, irmãos, veja. Jovens, para assumir essa responsabilidade, você tem que ter equilíbrio psicológico, você tem que ter equilíbrio espiritual. Você tem que ter uma vida com Deus, porque você vai ser o pastor da sua esposa e dos seus filhos. Então, se a sua futura conhece os 10 mandamentos e você não está preparado para casar. Simples assim. Porque como que você vai ensinar a oikonomia, a norma da casa, se você não sabe a lei da casa? Então essa história de que as mulheres ultrapassam os homens em conhecimento bíblico, pode até ser, irmãos. Mas eu duvido que Priscila ultrapassava Áquila, ou Áquila ultrapassava Priscila. Quem que é o homem e a mulher? Eu sempre confundo. Depois vocês me lembrem aí. Priscila, né? Enfim, depois a gente lembra. Mas a liderança espiritual, a liderança psicológica, a liderança econômica é do homem, meus irmãos. E quando o homem funciona assim, tudo vai bem. E quando a mulher se submete ao homem, tudo vai bem. Não sem lutas, mas com a graça de Deus, este lar caminha de forma abençoada. Então, ok, vimos que Deus é assim, e isso tem lições e desdobramentos claros na nossa vida cristã no ambiente do lar. Então, não podemos ficar sem nos relacionar. Hoje em dia há essa ação, não é? De que nós podemos estar no interior das nossas casas sem estabelecermos relacionamentos. Irmãos, foi Hobbes, foi Locke, foi Rousseau, que tem uma visão do homem como um ser autônomo e que entra em acordo para viver em sociedade. Mas do ponto de vista bíblico, o homem é, desde o seu nascimento, um ser que nasceu para se relacionar consigo mesmo, é verdade. Por que está triste o homem alma? Consciência. Para se relacionar com o seu cônjuge, com os seus filhos e principalmente com Deus. Então, quando não há na nossa casa relacionamento, isso entristece a Deus. A cena é mais ou menos assim: o pai chega, pega o celular e vai ver as mensagens do dia. Liga a televisão, coloca o chulé do lado, vai tomar o seu banho. Os filhos estão no interior do quarto, vendo o celular ou jogando videogame. E a esposa descabelada, cheirando a alho e cebola, com aquela camisa da última eleição, toda desgrenhada, louca para dar de comer ao bonzão que chegou. Mas a cena bíblica é diferente. O homem chega cansado e os seus filhos correm para ele. Ah, pastor, essa é a imagem do opressor capitalista. Não, é a imagem bíblica. Os filhos, e ele se agrada de ouvir os filhos. A televisão fica por um outro momento. Ele está doido para ver aquele programa, aquele jogo do Cruzeiro. No Cruzeiro não, né? Não, mas o meu Cruzeiro, quando joga, é muito importante. O jogo do Cruzeiro vai ter que ficar para depois, porque o relacionamento é muito importante. E passa rápido, meus irmãos. Os nossos filhos crescem muito rápido. E a gente não aproveita. E olha só, depois que morre, aí vem um sentimento de culpa fortíssimo. Mas na Trindade, há esse aspecto estético, de beleza, de ouvir a voz da esposa. Você já ficou fascinado com isso? Ouvir a voz, me chama de novo, hein? Vida, amor,
Ah, lindão. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora eu conheci um casal que se chamava por assovio. Tem uns que é na queixada, né? Hã? Não, irmãos, é lugar de amor, de palavras doces. É lugar de carinho, porque você tem prazer na sua esposa. Pastor, mas ela engordou. Continua linda, seu miserável. Sabe por quê? Porque ela te deu filhos, mas aquela mulher idealizada do mundo pornográfico, ela não fez nada por você. Mas a mulher que traz as suas marcas e você as marcas dela, são vocês dois. É por isso que é lindo ver as rugas da minha mulher. É lindo ver que ela envelhece, que eu estou envelhecendo com ela. Por quê, irmãos? Porque a nossa estética foi distorcida. A noção nossa de beleza foi deslocada. Corpo de vida. Nós só queremos corpo, mas existe uma vida. E é bonito, é gracioso, é belo, animado, quando essas duas coisas estão juntas. Eu não quero só o corpo. Eu quero o corpo e a alma. E o prazer é este. Então vamos lá, para não perder nosso tempo. Mas também existe a obra que Deus realiza para fora do seu ser. É que os teólogos chamam da economia divina, o modo da ação do Senhor. E que tem relação, como nós vamos explorar, com o culto doméstico. Vamos aqui, irmãos, porque eu vou apenas citar, porque eu quero chegar na parte final, que é muito importante para as nossas vidas. Então, o modo pelo qual Deus se relaciona com os homens é através da aliança. Ele faz com que o seu ser seja fruído, que os homens tenham a sua presença de forma pactual. Deus usa a aliança neste sentido. E é interessante como que este ato divino da aliança é representado nas Escrituras pelo ato sexual. É interessante isso. Você já ouviu que José não conheceu Maria? É um eufemismo para o ato íntimo. Pois bem, a palavra, por excelência, quanto à aliança, é yadá, do hebraico, que significa conhecer. Então está se reportando a uma intimidade, a algo que é feito entre apenas o homem e Deus. Um relacionamento específico que Deus estabelece com aquele ser humano. Deus não faz aliança por atacado. É verdade que a sua aliança tem consequências nacionais, transnacionais, mas a sua aliança é feita com cada um dos homens que Ele elegeu na eternidade. E Ele faz essa aliança para quê? Para compartilhar aquilo que de mais íntimo há no ser de Deus. Então, irmãos, o que Deus faz com a aliança? Ele está nos convidando para entrar na sua casa. Deus está nos chamando para partilhar do seu ambiente privado. Claro que não na mesma dimensão, meus irmãos, daquilo que Deus desfruta consigo mesmo. Mas nós somos chamados a partilhar do seu ambiente privado. De amor, de bondade, de misericórdia, de satisfação, de beleza, de prazer. Isso é o que aliança significa. Por isso que também as Escrituras chamam os homens como nascidos de Deus. Repare como que é uma questão mesmo familiar. A aliança de Deus visa atingir as famílias. Vamos ver isso, por favor, em Gênesis, no capítulo de número 12. Texto muito conhecido de todos nós, mas que nós precisamos nos relembrar sempre. Gênesis 12, versículo 2 a seguir. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os Mishepahá, todos os povos. Eu vou explicar. Hoje nós temos uma ideia um pouco equivocada sobre povo, família.
Você já reparou que em outras traduções, essa palavra que eu acabei de citar hebraica é traduzida como família. Em ti serão benditas todas as famílias. No contexto das Escrituras, meus irmãos, há uma hierarquia, cujo núcleo básico é a família consanguínea, que as Escrituras chamam de casa do pai. Casa de Davi está se referindo àqueles descendentes diretos de Davi. Bet-Av, ou Bet-El, casa de Deus, casa do pai. Ou Bait, termo hebraico para casa, se referindo ao homem, à mulher e à sua prole. Vamos para Josué, capítulo 7, versículo 14. Josué, eu vou pedir a um irmão que leia para eu descansar um pouco a minha voz e engolir um pouco de água, que não tem aqui, mas tudo bem, depois eu tomo. Mas algum irmão lê, por favor. Capítulo 7, versículo 14. E a casa que o Senhor... Amanhã, pois, vos chegarei, segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias. A família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará por homem, se chegará homem por homem. Olha só na NVI. Apresentem-se de manhã uma tribo. Obrigado. Apresentem-se de manhã uma tribo. É uma palavra. Sevet. Ou Sevet. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã, povo, que nós lemos lá. É uma unidade menor que tribo. Mishepahá. Clã. Então o clã é aquela situação mesmo de Abraão, com sobrinhos, com pessoas próximas. Um clã não é apenas essa família pequeno-burguesa, miniaturizada, que nós herdamos depois da Revolução Industrial. Papai, mamãe e 2 filhinhos. Não. No contexto das Escrituras, família tem a ver com um clã, que é uma descendência para além desses laços consanguíneos diretos. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Bait, família. Então nós temos família, Bait. Nós temos o clã, Mishepahá. E nós temos a tribo. Nós temos o povo ainda, o Am ou Goim. Goim falando das outras gentes. Povo para se referir principalmente a Israel. Então veja, irmãos, atentai. Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas eu vou aqui apenas escrever. Se você abrir Amós capítulo 9, versículo 12, você vai ver que Deus, Ele usa essas palavras hebraicas para se referir tribo, povo, para se referir à família. Ele usa de forma intercambiável, quer dizer, essas palavras todas Deus utiliza para mostrar o alvo da aliança. O alvo da aliança é promover o culto dentro das casas. Bait, Mishepahá, Goim e Am. Deus em círculos concêntricos quer dizer, quando Ele atinge a casa, ela vem então resplandecendo para as famílias ao redor, até chegar aos povos, às etnias. Nós temos um conceito, infelizmente, moderno de Estado, nação. Mas nação na Bíblia não é estabelecido, e em lugar nenhum, nação alguma é estabelecida por acordos artificiais políticos. Nas Escrituras e assim na realidade, as famílias é que dão origem aos estados, que dão origem às etnias. Você sabe que na Bíblia não existe raça, né? Raça é um conceito darwinista. Nós temos que mudar os nossos hinos. Não existe raça pura, existe etnia. Deus projetou a raça humana para esta variação étnica.
Deus projetou, isso é fartamente comprovado através do nosso DNA. Porque a visão bíblica, e é aquilo que nós vemos na realidade, é que famílias geram outras famílias e grupos maiores a partir dela. Por isso, irmãos, a aliança de Deus tem por alvo colocar os filhos na esfera da aliança. Nós não somos batistas, meus irmãos, não sem razão, porque nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a ação divina em relação a um homem irradia para a sua casa. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que os nossos filhos são santos, não no sentido de que operaram neles, de fato, a conversão. Pode ter sido, pode não ter sido, mas porque eles estão debaixo de uma esfera específica. Porque Deus age assim, agindo sobre as famílias. Agora observe como que todo este padrão veterotestamentário de Deus se referir à aliança que ele fará com Abraão, como que Paulo reproduz estes elementos. Eu preciso percorrer esses textos com os irmãos, nós ainda temos algum tempo para isto. Observe aí. Vamos lá para Gálatas capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 8. Vamos ver como que Paulo interpreta a aliança de Deus com Abraão. Quem achou, por gentileza, leia. As nações, Estados Unidos, Azerbaijão, Rússia, não. A palavra grega aí é etne, etnia. Então, é a mesma palavra, é o correlato grego da palavra que nós vimos lá no Antigo Testamento que Deus se refere. São etnias que descendem, obviamente, desta família mais nuclear. Deus quer atingir todos os povos, todas as etnias, e não apenas nações, nesse sentido moderno, como estamos vendo, como vemos hoje em dia. Agora, observe que Deus, nessa ação de aliança, Ele chama a igreja de casa espiritual. Ele compara a igreja a um lar. Isso é impressionante, meus irmãos. Abre aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Quem achou, por gentileza, leia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O termo casa, oikos, casa na Bíblia, ora ele é traduzido por família, ora ele é traduzido como casa. Isso pode nos confundir, mas para a mente judaica, uma família tem uma casa. Então, observe agora, irmãos, como é importante. 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo falando das qualificações que o presbítero deve ter. Olha como ele se refere. 3,15. Um pouco antes, não é? No versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria oikos. Lá era casa, aqui é família. E veja o que Paulo fala.
tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria oikos, como poderá cuidar da igreja de Deus? A igreja de Deus é uma família, e ele vai provar que está apto para governar uma família maior, se governar bem a sua família menor. Porque, irmãos, para Aristóteles e também para a Bíblia, o homem só pode participar da polis, no caso de Aristóteles, e o homem só pode participar da vida pública, no contexto bíblico, se ele vencer no âmbito pré-político, que é o lar. Então, quando as pessoas ridicularizam o governo americano, o governo americano é muito o povo americano é muito moralista, porque eles ficam vendo a vida privada do indivíduo para chancelar sua participação em outros ambientes públicos. Mas é claro, embora isso tenha sido afetado por um falso moralismo miserável, meus irmãos, mas é fato que um homem que não vence no lar, irmãos, não pode ser obreiro da casa de Deus. Você pode ficar assustadinho com o meu jeito de falar, mas essa é a verdade bíblica. E ele não pode vencer em nenhum outro ambiente. Não só, mas principalmente na casa de Deus, mas em qualquer outro lugar. Ele está inapto para exercer esta função do ponto de vista bíblico. Porque as agremiações humanas, meus irmãos, são desdobramentos da casa. E Deus assim age que a sua própria igreja é uma família. Família de famílias. E tem um dono nessa casa. Vamos lá em Hebreus. Capítulo 3. Se você puder estudar Hebreus, analisando esses termos, templo, casa, maravilha. O escritor aos Hebreus, que eu julgo ser Paulo, está meio fora de moda, mas eu confio nisso grandemente. Então diz assim o texto: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, se referindo ao povo de Israel, que é visto como uma casa, uma família. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então Cristo Jesus, ele é mostrado para esses irmãos como alguém que habita a casa de Deus. Ele tem honra porque ele é o edificador da casa. E aí, irmãos, nós nos reportamos aquele salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nele confiam. Então, meus queridos e amados irmãos, principalmente os homens aqui, os varões de Israel de Deus, a começar no pastor que está aqui, a começar em mim, nós precisamos urgentemente liderar as nossas casas no culto doméstico. Porque se Deus fez o que fez, trazendo o seu Filho ao mundo para edificar para si uma família, como Paulo nos diz em Efésios, e este projeto audacioso, monumental do Senhor começa na simplicidade de uma casa. Se os apóstolos pregaram a palavra de Deus imitando o mestre que de casa em casa anunciava o evangelho, Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso em Mileto, fala-lhes da sua conduta de ir de casa em casa, oikos após oikos, porque ele sabe que Deus se manifesta no bait, na casa. Se assim Deus fez e faz, meus irmãos, e essa é a conduta do Redentor, por que nós não vamos cultuar a Deus no interior das nossas casas? Os puritanos diziam que uma casa sem culto doméstico é uma casa sem teto.
quer dizer exposta a todas as intempéries, e nós sabemos quem vai produzi-las. Muitas das nossas confusões, meus irmãos, e problemas e dificuldades, elas têm origem justamente na negligência desta adoração em família. Pastor, mas eu acabei de discutir com a minha esposa, mais um motivo para você se reunir com ela e falar de Deus, pedir perdão de joelhos, se quebrantar na presença do Senhor. Pastor, mas ele me trata muito mal, ele é um homem sem virtudes. Minha irmã, ore por ele e ajude-o, encoraje este homem a estar liderando a sua casa neste ambiente. Pastor, ele não sabe os 10 mandamentos, com gentileza, com amor, com discrição, tal como o Espírito Santo, que é o ser gentil e eficaz. A mulher também, sábia, edifica o lar, mas a tola com a sua mão a derruba. Então a mulher sábia vai fazer com que este homem brilhe, que ele lidere. Irmãos amados, que Deus assim então nos faça entender a relação direta que há entre a sua comunidade, o Deus Trino, e as ações de salvação, de comunhão com Deus, quando Deus assim se casa conosco. Ele é o nosso marido e nós somos a sua esposa. E por essa conta isso atinge as nossas famílias, e isso deve nos levar, pelo fato da Trindade ser o que é, e Deus agir em aliança, a adorá-lo. Que esses fundamentos poderosíssimos guiem as nossas vidas, principalmente os homens. Lidere a sua casa no culto doméstico. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, no nome precioso do Teu Filho Jesus, quero dar-te graças, ó Deus, por Tua palavra. Perdoa-me, ó Deus, nas minhas faltas, nos meus pecados, nas minhas negligências, ó Deus, para com a minha família. E ajuda-me a edificar a minha casa, a governá-la bem, para abençoar também os meus irmãos que aqui estão. Rogo a Ti, ó Deus, que todos os meus queridos irmãos homens, líderes nos seus lares, eles se animem a cultuar o Senhor no ambiente da sua casa. Sobretudo nos momentos de dificuldade financeira, nos momentos de grande luta, embates, de enfermidades. Que eles não só cultuem ao Senhor no tempo da bonança, da prosperidade material, mas que eles aprendam a divisar a glória do Senhor na Trindade e a glória do Senhor na aliança, para assim, estimulados, cultuarem o Senhor no ambiente das casas. Em nome do Senhor Jesus assim oramos. Amém.